E aí, Marcelo Rocha, designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. É um prazer ter você nesse vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre como você consegue perder o medo de vender sites, tá? É muito comum, principalmente se você está no começo da sua carreira, ter medo de falar com clientes, de abordar, de negociar, de tratar sobre valores. Eu vou te dar aqui algumas dicas práticas. Vai ser um papo um pouco mais coach. Eu tenho certeza que isso vai melhorar o seu mindset e você vai conseguir ter uma melhor postura ao criar, ou melhor, ao vender o seu trabalho de criação de sites, tá bom? Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Rocha, esse aqui é o meu Instagram, convido você a me seguir, também convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos relacionados à criação e venda de sites. Aqui eu te ensino não apenas a criar, mas também a vender sites para que você chegue a faturamento de mais de 10 mil reais todos os meses com criação de sites. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma série de aquecimento para o meu workshop Jornada Destacar com Sites, que vai acontecer agora nos dias 4, 6 e 8 de setembro. Primeiro link na descrição desse vídeo, você consegue fazer o seu cadastro gratuito. Vai ser uma série de 3 aulas onde eu vou te mostrar todo o caminho que me trouxe aos 10 mil de faturamento com criação de sites, está levando outras pessoas que também são meus alunos e também pode levar você que está me assistindo a ter uma carreira de web designer 10KS, ganhando 10k todos os meses com criação de sites, tá legal? Então, sem mais enrolação, bora lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você aqui um pouco do que eu preparei para você que vai realmente mexer com a sua cabeça. Olha só, presta atenção. Vamos lá então, como vencer o medo de vender sites? É natural quando a gente está começando que nós tenhamos esse certo receio, tá? Mas eu vou te falar algumas coisinhas aqui que eu quero que você preste bastante atenção. O primeiro não é o medo em si de você falar, de você vender. É natural que nós tenhamos medo, principalmente se é algo novo para nós. Todos nós temos medo. Primeira vez que você talvez dirigiu um carro, você sentiu medo. Eu senti medo quando eu estava treinando minha CNH. Primeira vez que eu caí numa piscina para tentar aprender a nadar, eu senti medo. A primeira vez que eu estava, sei lá, falando com alguma pessoa, fazendo uma entrevista de emprego, eu senti medo, tá? Então o medo, ele faz parte da nossa vida, tá? Então tenha em mente que você não vai se livrar totalmente do medo. Claro que às vezes pode ser que com o passar do tempo, com a experiência, você diminua muito esse medo. Mas o medo na sua vida é uma coisa que sempre vai existir, sempre, tá? Só que isso não é ruim, por quê? Porque o medo, ele nos protege. O problema é quando o medo, ele paralisa e ele tira a sua chance de dar certo. Então você deixa de abordar um cliente, você deixa de mostrar o seu trabalho, você deixa de fazer alguma coisa específica. Por quê? Porque você está com medo. É aí que mora o problema, tá? Então, se o medo está te paralisando, está te impedindo de tentar abordar um cliente, de tentar vender, aí é que mora o problema. Aí você precisa combater esse medo, certo? E olha só algumas outras coisinhas que eu coloquei aqui também, por exemplo, né? Primeiro, como eu disse, o medo não é ruim. Ele é o que nos mantém vivos, tá? O problema é quando ele impede a gente de fazer alguma coisa. Como, por exemplo, se a gente tiver medo de andar de avião. Então, às vezes, pode ser que a gente venha a perder uma oportunidade porque eu não quero viajar para outro lugar. Ah, não ando de avião. Ah, eu perdi de conhecer um lugar maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho medo. Então, aí que é um problema. Aí que o medo precisa ser tratado. Agora, se o medo não te paralisa, é absolutamente natural. Esse é o primeiro passo que você precisa entender, tá? Se você, apesar de ter medo, você consegue falar com as pessoas, você consegue abordar clientes, ótimo. Continue assim, porque o medo ele faz parte. E ele também é uma forma de você tentar melhorar, certo? Não confunda medo com insegurança. Não estou falando de insegurança, tá? Estou falando de medo, pavor mesmo, um sentimento ruim ao abordar clientes, tá? E aqui uma outra coisa que é importante que você saiba também é que a coragem não é o oposto do medo, não é coragem de um lado, medo do outro lado. Na realidade, a coragem, ela é você agir apesar de sentir medo. Então, uma pessoa corajosa não é aquela pessoa que não sente medo de nada. Isso talvez fosse um valentão, uma pessoa brigona, alguma coisa do tipo. Mas sentir medo e agir mesmo sentindo medo, isso é a verdadeira coragem. Então, quando você estiver falando com clientes, mesmo que você tenha medo, você considere-se uma pessoa corajosa. Você não é um fracasso, você é uma pessoa corajosa, tá legal? E ainda mais, um outro pensamento que eu separei aqui também eu quero que você pense, ó. Se você está arriscando algo novo, presta atenção. Então, se você está aqui, talvez você já tenha uma outra carreira anterior à criação de sites, você está vindo de uma outra área ou alguma coisa do tipo, e você está aqui arriscando algo novo, tá? Você está entrando, colocando o pé na água nesse mundo do web design. Se esse é o caso, presta atenção, você está arriscando fazer uma coisa nova. E se você está arriscando fazer algo novo, por quê? Porque algo velho já deu errado. Porque se tivesse dado certo, você não estaria aqui querendo criar sites. Provavelmente você já passou por algum tipo de problema que algum objetivo, alguma perspectiva na sua vida que deu errado. Entendeu? Então, se já deu errado,
talvez não tem como piorar. Entendeu? Você já deu errado. Então por que você não quer arriscar algo novo, sabendo que o pior que pode acontecer é simplesmente dar errado de novo? Ou seja, você vai simplesmente voltar para onde você já está, se caso der errado. Entendeu? É aquele negócio, o medo de ganhar, o medo de perder, às vezes tira a vontade de ganhar. Então, isso é muito ouvido quando a gente fala de futebol, treinador de futebol, às vezes dizem, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, você não pode ter medo de vender para você acabar deixando de ganhar. Então, coloca de um lado da balança e do outro. Se eu arriscar mesmo assim, os ganhos podem ser limitados. A dor é limitada. Então, a dor passa, mas a possibilidade de ganhar 10 mil por mês é muito maior. Tá certo? Então, lembre-se disso. Tá? E outra coisa, mesmo que venha dar errado, pensa o seguinte, a gente é forte, cara. A gente é forte, a gente passa por situações que a gente nem imagina, principalmente se tiver mãe, não sei se você que está assistindo esse vídeo é uma mãe ou não, mas, a mãe quando vê o filho numa situação que precisa, ela tira forças que ela nem imaginava que tinha. Então a gente é mais forte muitas vezes do que a gente imagina. Às vezes a gente pensa, não, vou chegar até esse ponto, daqui eu não consigo, aqui é o meu máximo, cheguei no meu limite, aqui eu desisto. Só que às vezes não é assim. Às vezes quando a gente chega numa situação como essa, a gente tira forças da onde não tem para continuar. Então, se amanhã ou depois, na hora que você estiver abordando o cliente, vir a dar errado, é natural esse processo, tá? É natural que você receba um não do cliente. E lembre-se que um não, eu não coloquei isso aqui, mas eu já falei isso em outros vídeos. Um não significa necessariamente... Ó, agora eu quero olhar um pouquinho para sua cara. Ó. O não significa necessariamente um não. Um não significa um 0,1 sim. E outro não significa 2, não. Significa um 0,2 sim. Claro que eu estou não necessariamente nessa proporção. Mas o que eu quero que você entenda é que um sim, ele é composto de vários nãos. Quando a gente fala de abordar clientes para vender sites, cara, é natural você mandar uma mensagem, às vezes o cliente não responder. É natural o cliente falar que não quer nesse momento. É natural. Só que pensa o seguinte, as pessoas mudam. O tempo muda, o negócio das pessoas cresce. O negócio das pessoas muda. E às vezes um cliente que hoje falou não, amanhã pode falar um sim. E às vezes o cara não te respondeu hoje, mas pode ser que amanhã ou depois o cara volte e feche. Isso acontece muito. Eu falo pra você por experiência própria. Clientes que às vezes eu conversei há 2, 3, 4 anos atrás, eu achei que não ia dar nada, de repente o cara volta já pedindo o Pix pra fechar. Isso é a coisa mais natural do mundo. Quem tá aí na área sabe. Tá aí pra ver como eu tô falando a verdade. Entendeu? Então não é porque você recebeu um monte de não, talvez no começo, ou porque você, puxa, poderia ter abordado melhor. Cara, a gente sempre vai poder ter abordado melhor. A gente sempre vai poder fazer as coisas de forma melhor. Ninguém de nós é perfeito. Se nós fôssemos perfeitos, a gente já faria tudo de forma perfeita. E outra coisa, principalmente se você está começando, tenha em mente que as suas primeiras prospecções vão ser, sim, as piores prospecções. Mas como é que você vai conseguir as melhores prospecções? Por ter as piores prospecções. Ninguém começa com o pé direito em tudo. Ninguém é perfeito. Claro que alguns têm mais habilidade, mais, vamos dizer assim, aptidão com vendas ou alguma coisa do tipo. Mas existem pessoas que estão vindo de um know-how, às vezes simplesmente acadêmico. Por exemplo, tem um dos meus alunos que ele nunca trabalhou com vendas. Estava conversando com ele, inclusive, esses dias. Talvez você esteja vendo esse vídeo. Não vou te falar o nome, mas se for você vai saber. E ele nunca teve know-how em vendas. Mas ele está aplicando com consistência aquilo que eu ensino e já está vendo resultados nisso. Só precisa continuar. Mas Marcelo, eu já abordei 500 clientes, nenhum deles fechou. Continue abordando. Melhore as suas abordagens cada vez mais. Veja pontos que você pode melhorar. Não é porque você abordou que você não pode continuar abordando e não vai fechar. Tá? O não de hoje é um sim amanhã. Então construa o seu sim com base em um monte de nãos. Você pega um não, vai montando, vai escrevendo a palavra sim. É assim que funciona, tá? E tenho medo de fazer isso? Vai com medo assim mesmo. Sabe como é que a gente cura o medo? Com ação. Se você não agir, você nunca vai curar o medo. Por exemplo, eu tô fazendo natação, mas eu quando entrei na escola de natação não sabia. Eu tinha medo? Claro que eu tinha medo. Passar vergonha, acabar me afogando. Mas... como que eu curei meu medo? Com ação. Eu continuei 1% melhor todos os dias, 1% melhor todos os dias, 1% melhor todos os dias. Até que se tornou algo natural para mim. Hoje em dia não tenho mais medo. Por quê? Porque eu comecei. E é assim, tá? É assim que funcionam as coisas. Então se você tá com medo de abordar clientes, cara, vai com medo mesmo. As suas primeiras prospecções, muito provavelmente você não vai fechar mesmo. Mas vai, porque isso vai te treinar para quando você for fechar. Para quando você estiver pronto.
Entendeu? Então comece e não pare. Olha só, tem mais algumas coisinhas aqui ainda. Olha só que interessante, quando eu ajo para tentar vender um site, eu já estou mudando algo que já está dando errado. Então é aquele famoso ditado, o não você já tem. Qual que é o máximo que vai acontecer quando você estiver tentando vender um site? O cliente não fechar. Pronto. E quem que vai ficar sabendo disso? Todo mundo? Não. Quem vai ficar sabendo disso é só você e aquele único cliente que disse não. Ou que talvez não respondeu sua mensagem, que deu negativa para fechar negócios. Então olha só, não é o fim do mundo. É só você e ele que estão sabendo. E mesmo que outras pessoas talvez estivessem sabendo. Qual o problema disso? Você prefere perder a sua chance de dar certo pelo medo de ouvir um não? É isso que você quer mesmo? Pense, tá? Então, olhe, você tem a chance de mudar algo que já está dando errado. Ou seja, você está aumentando as chances de dar certo. Famoso ditado, nasci pelado, careca e banguela. O que vier é lucro. Então, pensa o seguinte, o que vier é lucro. E outra coisa, quando você recebe um não, você não está recebendo simplesmente um não. Você está recebendo experiência. Você está começando a entender como é que as coisas funcionam no campo de batalha. E isso faculdade nenhuma, curso nenhum ensina. O momento que você entra no campo de batalha, tem um ditado que fala sobre isso, né? Na prática a teoria é outra. Então você pode ouvir quantos vídeos você quiser, meus aqui do canal, você pode ouvir técnicas de venda, entender sobre gatilhos mentais, entender sobre o cérebro humano, neurociência, mas tudo muda quando você vai para o campo de batalha, quando você sente o gosto da coisa. É claro que isso aqui te prepara para quando você estiver lá, mas se você não estiver lá, você não vai aprender. Se você não colocar em prática, não vai dar certo. É igual andar de bicicleta. Você pode estudar como que anda de bicicleta, mas até o momento que você senta a bunda na bicicleta e coloca lá para pedalar, é diferente. Então você vai sentindo o gosto da coisa na hora que você vai para o campo de batalha. Não tenha medo de ir para o campo de batalha. Você vai errar, todo mundo erra. Mas é os erros que vão te deixar mais forte. Você não pode deixar a chance de dar certo escapar. Ó, guarda essa frase, não deixe a chance de dar certo escapar. Não necessariamente vai dar certo, mas é a chance de dar certo. Uma coisa é certa, 100% daqueles que não conseguem, ou melhor, 100% dos que não tentaram, não conseguem. 100% dos que não tentaram, não conseguem. E você pode tentar, você tem a chance de reverter isso, a chance de fazer dar certo, apesar de sentir medo. Ah, mas eu tô com medo. Meu, todo mundo sente medo, normal, absolutamente normal. Segue em frente apesar do medo. E olha só que interessante, mais algumas coisinhas aqui, ó. Último ponto, por que mudar e ter medo de dar errado se já está dando errado? O pior, o errado você já tem, o não você já tem. Melhor você correr o risco de dar certo, arriscar um pouco para que você tenha a chance de dar certo. Qual que é o pior cenário? O pior cenário é você receber um não. Então, ó, comece e faça. Melhore à medida que você age, tá? Pensa o seguinte, não espere estar perfeito para começar. Comece e depois aperfeiçoe. Eu, como eu sempre digo, comece e depois melhore. Marcelo, mas eu não tenho um site de portfólio perfeito. Mas comece. Enquanto você começa, sei lá, separa aí 2, 3 horas do seu dia para abordar clientes. Nas outras 2 horas, você vai melhorar o portfólio. Tá? Não significa que você não tem que melhorar, claro, mas em vez de gastar, sei lá, imagina que você tira um mês inteiro, não, vou tirar um mês só para fazer o site de portfólio. Beleza, você vai lá fazer o site de portfólio. Mesmo que o site de portfólio fique perfeito em um mês. Cara, olha, um mês de abordagens que você perdeu a chance de falar com possíveis clientes. Ah, mas eu não estava com o portfólio perfeito. Mas e daí que você não estava com o portfólio perfeito? Tem gente que às vezes pode fechar de repente mesmo sem o portfólio perfeito. É claro que o portfólio ele vai te ajudar no processo, mas é melhor ter um portfólio mais ou meninho e conseguir prosseguir, conseguir fechar clientes e depois ir melhorando o portfólio do que você querer tudo perfeito para depois você começar. Até porque você nunca vai ser perfeito. Eu nunca fui perfeito. Dê uma olhada no meu primeiro vídeo aqui no canal para você ver como é que foi. Horrível, parecia um tatu que saiu do mato. Agora, se eu ficasse esperando a perfeição, a conseguir falar de forma natural, ter efeito de iluminação, ter uma coisa profissional, eu nunca ia começar. Eu comecei e olha só, eu não parei de melhorar. Eu vou continuar melhorando todo santo dia. Pode escrever isso. Talvez você veja esse vídeo daqui a alguns anos e você vai ver como eu realmente estou melhorando cada vez mais. Veja aí o meu decorrer, minha linha do tempo de vídeos no meu canal, como eu não estou me esforçando em melhorar sempre. E eu quero que você pense da seguinte, da mesma forma. Comece e depois você melhora, tá? Tô com medo, beleza, vai com medo. A gente nunca tira a carteira de habilitação sem medo, tá legal? Então o segredo do medo é a ação.
certo? Essa foi a mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo. E mais, se você quer aprender ainda outras técnicas de vendas de sites, eu vou falar sobre isso no workshop, primeiro link na descrição do vídeo, 100% online, 100% gratuito, é só você se cadastrar para você assistir essas aulas que não ficarão disponíveis para sempre, apenas durante pouquíssimo tempo para quem estiver inscrito no workshop. Então não perde tempo, primeiro link na descrição do vídeo, fechou? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você, tenha te preparado, caso você esteja com esse problema e possa realmente ser útil na sua vida profissional como web designer para que você chegue aos 10Ks, fechou? Muito obrigado por você me acompanhar, por você ter assistido esse vídeo até o final. Lembrando que se você não me segue, não perde tempo, tem conteúdo valiosíssimo que pessoas não têm ousadia de compartilhar e que eu compartilho gratuitamente para você no meu Instagram, tá bom? Muito, muito, muito obrigado mais uma vez, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis, fui!